Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a queridíssima Adriana Baltazar, deputada estadual e que está concorrendo à reeleição agora em outubro. E nós estamos aqui para trazê-la. Não foi difícil, né? Mas a sua agenda é muito apertada, né? Então a gente conseguiu te chamar aqui para fazer esse bate-papo aqui informal. Nós estamos aqui hoje com a Lígia Sampaio, que ela é a presidente da Federação dos Contabilistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Estamos também aqui com o nosso Renato Mansur, que é o presidente do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis. Então, vamos aqui trazer alguns assuntos pertinentes à sua pasta. Gostaríamos que você nos falasse um pouco, para trazer um pouco de informação para os nossos contadores, para os nossos profissionais, né, da contabilidade. Eu também estou dentro dessa área contábil, né, eu estou atualmente como vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho. E eu gostaria, assim, para começar, que você falasse um pouco de você. Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrada com esse convite. A Ilan, eu já conheço, ela é minha parceira de um curso que eu vou falar dele mais tarde, lá no meu mandato. A minha história é bem simples, vou resumir para vocês. Eu, apesar de ter me formado em Direito, eu trabalhava na iniciativa privada, na área de têxtil, de moda, de gestão de produto, criação e desenvolvimento de produto. E eu, depois de ver muitos escândalos de corrupção, eu resolvi sair do sofá e agir. E passei, então, depois de participar de várias manifestações desde 2013, a liderar o movimento Vem Pra Rua aqui no Rio de Janeiro, que levou milhões de pessoas às ruas contra a corrupção. E aí, tempos depois, eu passei a ser vista como uma possível representante desses cidadãos indignados dentro da política. E foi assim que eu entrei para a política, participei das eleições de 2018, fiquei como primeira suplente do meu partido à época e só assumi o meu mandato em 2021, quando o então vencedor, né, o então deputado estadual eleito, aceitou uma secretaria do prefeito Eduardo Paes, que é o Chicão Bulhões, e eu assumi o meu mandato definitivamente, porque ele abandonou o mandato, né, que era uma regra do nosso partido. Então, eu estou aí até o final, até agora, as eleições de dia 2 de outubro. Acho que eu falei um pouquinho, eu gosto de resumir, né, para a gente deixar todos os nossos telespectadores e ouvintes atentos as entregas, né? Perfeito, perfeito. Mas você atualmente é deputada federal. Agora, estadual. Desculpe, mais uma vez. Não tem problema. Eu acho que eu já estou profetizando para frente. Quem sabe, né? Você, né? Quem sabe. Exato. Mas Ilan, eu vou te falar. Isso aqui é um bate-papo, né? Muitas pessoas confundem. Confundem e tem essa coisa, né, do federal, porque o deputado federal é mais falado, tá em Brasília, tá mais em evidência. Mas até perguntaram agora, você não quer vir para federal agora? Eu falei assim, não, eu tenho 1 ano e meio só de mandato como deputado estadual e eu quero continuar trabalhando mais aqui na linha de frente do nosso estado, entendeu? Não tenho essa fissura de ir para Brasília, não, apesar de ter me tornado conhecida, né, o que me levou a vir para a política foram pautas mais federais. Mas hoje eu estou cuidando do meu Rio de Janeiro, do meu estado. E cuidando perfeitamente bem. Esse fiscalizar já foi maravilhoso. E então, conta aqui para a gente, né, o porquê que você quer ser reeleita deputada estadual. O que ficou sem fazer, né? Para dar continuidade. Então, como eu acabei de falar, eu tenho um mandato pela metade, né? Pela metade não em termos do que eu fiz, mas da legislatura normal de 4 anos, né? Então, eu assumi em 2021, se totalizar, eu vou ter 2 anos. Uhum. E eu acho que eu aproveitei muito bem esses meus 20 meses de mandato, porque até as eleições vão ser 20 meses, e acho que eu tenho ainda muito... tenho certeza que eu tenho ainda muito a contribuir
eu teria muito o que fazer ainda nesses mais 4 anos, se eleita. Então, não só pelos meus feitos que foram realizados, mas pelos que ainda estão em curso. Eu quero continuar o meu trabalho, que é, basicamente, trabalhar pelo cidadão, pelo reerguimento do nosso Estado, porque quando eu assumi o meu mandato em 2021, o cenário era muito triste, agora está melhorando, mas vamos lembrar que a gente ainda estava em pandemia, as votações lá na Assembleia ainda eram online, apesar de eu ir todo dia ao meu gabinete, ainda eram online. A gente via um cenário assim eu costumo dizer que parecia um day after, né, desses filmes de ficção. Exato. E tudo. O centro, aquela tristeza, muito morador de rua, o desemprego altíssimo. Então eu falei, eu quero trabalhar pelo meu estado inteiro e quero trabalhar pelo que mais rapidamente gerar emprego e renda. E aí foi então que eu optei pela área do turismo. Tá? Por que a área do turismo? Gente, quando a gente pensa em turismo, a gente fala assim, vamos visitar o Cristo, vamos visitar... Mas quando a gente fala de turismo, a gente está abarcando, envolvendo muitos setores ao mesmo tempo. Porque a gente fala de gastronomia, a gente fala de esporte, a gente fala de religião, porque o turismo religioso traz muito turista. Verdade. Turismo esportivo, maratonas, ciclismo, aventura. A gente está falando de gastronomia. Então, assim... Envolve muitos setores, moda, artesanato, shows. A gente viu o Rock in Rio. O Rock in Rio, em uma semana, deixou 2,7 bilhões de investimento no nosso estado. Verdade. E por que rapidamente? Porque é um dinheiro que está aqui agora. Ele não é para daqui a um ano, para daqui a uma semana. Ele foi deixado nessa semana. E por que eu falo democraticamente? Porque ele engloba, esse dinheiro vai desde os grandes hotéis, das grandes cadeias, dos grandes restaurantes, até o vendedor de pipoca do evento, que fica lá fora, nem o lá de dentro não, exato, o lá de fora, a pessoa que vende uma pulseirinha na praia, o mate com biscoito, água, enfim, então é democrático por isso, vai dos pequenos empreendedores aos grandes. E também porque o turismo... O nosso estado inteiro é vocacionado para o turismo. E como eu quero ser uma deputada do estado inteiro e desenvolver também o nosso interior, eu optei pelo turismo por essa característica dele. Que maravilha. Perfeito. A Lígia queria fazer uma pergunta importante para você. Minha querida deputada, né? Candidata, mas ainda está, né? Deputada. Isso. Quais foram as suas maiores conquistas? Poderia passar para... que o pessoal porque assim, eu tenho conquistas em várias áreas, né? Tenho orgulho de dizer isso. Assim, a gente não pode ser, né, falsa, vir com falsa modéstia nessa hora. Mas assim, no campo da educação, por exemplo, eu fui a única parlamentar na LERJ. Imagina que nós somos 70, só 12 mulheres. E eu fui a única parlamentar, por exemplo, a votar a favor da implementação do novo ensino médio agora. Porque a maioria, a esmagadora maioria dos meus colegas queria adiar ainda mais a implementação do novo ensino médio, que é uma lei de 2017, sob a alegação de que a pandemia atrapalhou, mas só que de 2017 a 2020 eles tiveram muito tempo para trabalhar. E agora a gente já voltou às nossas atividades. Então, eu acho muito importante jovem estar na escola o dia inteiro, né? Por N motivos, mas um dos principais é que criança e jovem tem que estar na escola, tem que estar nos cursos, não tem que estar pelas ruas. Muitas vezes a escola é o único momento em que esses jovens se alimentam. Então, eu fui a única a votar, então fui derrotada. Mas quando foi para o governador vetou essa derrota e quando voltou a pauta, eu ganhei. Então, vai ser implementado imediatamente o novo ensino médio, que deixa os alunos o dia inteiro fazendo outros cursos no contraturno do curso normal do ensino médio. Se capacitando cada vez mais. Capacitando cada vez mais e se tornando mais competitivo, porque a vida deles já é muito complicada, principalmente no ensino público, né? Se você imaginar ainda que a pandemia atrapalhou muito isso tudo e que para a gente voltar ao normal de ensino médio, de ensino privado e ensino público vão demorar 11 anos, se tudo correr bem.
Então, acho que essa foi uma grande conquista. Uma outra conquista na área da educação foi ter batalhado para as escolas voltarem às aulas presenciais no momento em que muitas outras atividades já tinham voltado. Então, se outras atividades já tinham voltado, a escola tem que voltar também, né? Que esses pais desses jovens e crianças estavam trabalhando, então eles não podem ficar, né, sei lá, à mercê sabe-se do quê. Então, foi uma pauta, outra pauta minha importante. No turismo também, ter batalhado aí por vários municípios do interior terem um protagonismo dentro das suas regiões de desenvolvimento, através do turismo. E tem também, bom, eu poderia falar vários, mas assim, para encurtar, e eu peço a todos que estão ouvindo e assistindo entrarem nas minhas redes sociais, mas falando da pauta de vocês, né, contadores, a minha batalha lá, primeiro, que foi já vencedora, para o contador ter prioridade no atendimento, né, que é uma coisa muito importante, e também para vocês fazerem parte do Conselho dos Contribuintes. Eu acho fundamental. Então, foram 2 leis aprovadas muito importantes no setor de vocês. São outras, muitas vitórias, mas eu fico com essas aqui. Obrigada, você foi brilhante nesse pouco espaço de tempo, mas você demonstrou a sua capacidade, principalmente na educação, que é a base de tudo, né? Exatamente. Falando aqui só um pouquinho, eu quero dizer assim, a minha história com vocês começou até antes de eu assumir o meu mandato, que eu fui assistir um seminário dado até pelo deputado, então deputado na época, que eu vinha a substituir, digamos assim, que é o Chicão Bulhões, que ele foi ser secretário de desburocratização. E eu vi uma palestra de um contador que me sensibilizou muito para a importância de vocês. E como eu tenho uma preocupação muito grande, né, na questão que está cada vez mais em voga do accountability, né, que é a transparência, por exemplo, do compliance, que é a questão da integridade, como o papel de vocês, né, contadores, está cada vez mais deixando de ser um papel mais, como é que eu vou dizer, burocrático, para ser um papel estratégico. Então, isso me tocou muito, eu resolvi olhar para a categoria de vocês, né, para função de vocês com outro olhar. Então, quando eu assumi meu mandato, eu procurei ficar à frente das demandas da área de vocês, por considerar realmente muito importante. Num país em que a gente tem tantas leis tão complexas, né, um sistema tributário mais complexo ainda, então o papel de vocês é tão importante. E a gente vê em você essa parceira mesmo. Você realmente é uma querida dentro da nossa classe contábil. E aí, pessoal, entrem nas redes sociais dela, vejam os feitos, vejam o que ela já fez por nossa classe contábil e que ainda pode fazer muito mais. Isso aí. O nosso presidente Mansur também quer fazer uma pergunta para você. A gente deixa, né? A gente deixa. Coitado, ele aqui no meio de 3 mulheres. Estou aqui, né, no Bendito é o Fruto. Mas, Adriana, primeiro eu fiquei muito assim, sensibilizado pelo tão pouco tempo que você tem, pela sua participação, né? Isso não é fácil, porque a gente sabe que agir dentro do parlamento, né? Você tem que ter realmente um bom jogo de cintura, ser uma pessoa democrática, né? Isso aí. Então, eu já fiquei aqui feliz pela sua participação, pelo que você já contribuiu em tão pouco tempo, né? E aí nós temos aqui prioridades no Estado, né? E qual seria a prioridade para os próximos 4 anos no Rio de Janeiro? Que o Estado se torne assim, o melhor lugar para se viver, para se morar e para se investir? O que você acha? A base, assim, do que me trouxe para a política e do meu mandato é o combate à corrupção e à impunidade. Então, por isso, como eu estava falando um pouco antes, eu dou tanto valor a esses avanços que a gente teve na questão do compliance, do accountability, de tudo que possa barrar e trazer mais transparência aos feitos do setor público. São essas 2 frentes, são de todas as empresas públicas e privadas, mas principalmente no setor público. Então, assim, o que me moveu, o que me trouxe
é fazer essa política mais transparente, é trazer o serviço público, todos nós que trabalhamos com a parte pública mais transparente para a população, para que a população possa ser parte e participar de todas as questões que envolvam o serviço público, que é prestador de serviço para a população. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a gente não faz mais do que a nossa obrigação quando a gente dá transparência aos nossos atos, porque eles estão nos pagando, né? Bom, então, assim, isso é o pano de fundo, isso é o que me moveu. Agora, eu me empenho, Mansur, para trazer emprego e renda para a população. Ah, você vai dizer para mim, mas a educação não é importante? Tanto que eu trouxe aqui 2 pautas na educação, dois feitos meus na educação. Mas eu acho que nesse momento de pós-pandemia, né, onde a gente cresceu, que já vinha melhorando, a gente voltou a ter um número de desempregados muito grande, e como eu vivo muito em territórios mais vulneráveis, em comunidades e tal, eu acho que não tem nada pior e mais degradante para a população e para um Estado do que a gente não ter um emprego, renda para levar de noite para nossa casa, comida, sustento, né, um mínimo de dignidade para as nossas casas. Então, tudo que der gerar emprego e renda é a minha prioridade. E o empreendedorismo, porque nós somos, né, que aí também entra muito o papel de vocês contadores, com certeza, ou técnicos, enfim, mas o empreendedorismo porque nós somos cariocas, brasileiros, mas cariocas, empreendedores por natureza, parece que está no nosso DNA, e nós, mulheres, mais empreendedoras ainda, até por uma questão de necessidade, porque muitas mulheres têm que ficar em casa, ainda são elas que ficam em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e acabam tendo uma segunda atividade e acabam empreendendo naquilo que elas têm a oferecer, seja de artesanato, seja de costura, seja de comida, gastronomia, enfim. Então, eu acho que esse é o meu pano de fundo, para resumir. Emprego e renda e facilitar a vida de quem quer empreender. E o contador está bem aí na cabeça, né? Porque exatamente. Nós, como empresários contábeis, estamos sempre ali a atender quem vai querer se iniciar no empreendedorismo. Desde que você abre ali o seu MEI, você precisa de um contador. Dali né? para frente, sempre está batendo a porta de uma empresa contábil, de um profissional da contabilidade, para que possa ingressar no mundo do empreendedorismo, né? Esse é o nosso viés, né, Eli? Verdade. Exatamente, Mansur, porque as pessoas que querem empreender, primeiro, elas não podem ser bloqueadas, reduzidas, limitadas em nada, né? Quantos empreendimentozinhos, quantas coisinhas a gente não viu crescer. Tem um caso típico da moça que vende tapioca na feira lá perto da minha casa. Gente, ela agora tem umas 6 equipes. Ela saiu daquele âmbito da feira, ela faz jantares, ela faz eventos e começou ali. Quer dizer, essa vida desse tipo de pessoa, a gente não pode bloquear, impedir, barreirar de forma nenhuma. Você viu que nós temos uma empreendedora brasileira trabalhando nos Estados Unidos, inclusive uma matéria longa, ficou milionária por causa da tapioca nos Estados Unidos. Aí outra. Entendeu? E te perguntando, você é do município do Rio? Qual o seu bairro aí que... Eu sou daqui da capital e eu moro em São Conrado hoje, né? Na área da moda, quando você estava representando esse setor empresarial... Meus anos de trabalhar na indústria criativa foi a maior parte em São Paulo, porque foi uma época que eu estava morando lá, que foi uma grande experiência para mim, porque eu não comparo nunca o estado com o outro, acho que cada um é cada um, com as suas características maravilhosas, e é claro que eu puxo a sardinha aqui pro nosso Rio de Janeiro, que não tem nada mais bonito no mundo, mas o São Paulo foi uma experiência muito importante para mim, porque São Paulo, vocês sabem, é um estado muito competitivo, então quem trabalha em São Paulo trabalha em qualquer outro lugar do mundo, e eu aprendi com eles a ser mais bairrista. Porque eles são extremamente bairristas. E o carioca não. O carioca, acho que por já ter sido capital, ele se sente meio assim, geral. Ele recebe todo mundo, né? Recebe todo mundo. Então, paulista é Folha de São Paulo, Correio de São Paulo. Tudo, aqui não, né? A gente é tudo mais general. Jornal do Brasil, ô Globo. Cadê o Rio de Janeiro? A gente tem que ser que nem eles. E outra coisa que eu aprendi com eles, que eu tô trazendo pro meu mandato. A força do interior.
Sim. Lá não é a capital que manda, não. É o interior forte que manda. E isso é muito bom, porque a gente não pode deixar todas as nossas riquezas, toda a responsabilidade no colo da capital ou de um município só. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas nós, os profissionais da contabilidade, a gente já chegou a essa conclusão de que o interior é muito forte e tem que estar andando junto, lado a lado. E como você levanta essa bandeira da contabilidade, você está sempre junto com a gente, eu também agora queria perguntar para você como você analisa a atuação do profissional da contabilidade para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, Ilan, como eu falei, eu acho primordial, porque vocês hoje, inclusive, eu acho até que desde sempre, mas com essas novas regras, com essas novas preocupações nas empresas, eu acho que o papel, como eu falei aqui, aliás, eu vou me antecipando nas coisas, que eu sou muito empolgada com tudo que eu faço e com essa pauta, né? Eu acho que vocês estão assumindo cada vez mais esse papel estratégico, né? Tantas regras novas que tem aí, vocês estão assumindo um papel estratégico no desenvolvimento, porque o que traz o empreendedorismo, o que traz o desenvolvimento é o empreendedorismo, são as empresas, é quem gera emprego, é quem gera renda. Então não tem como ser próspero, gerar emprego e renda sem o papel de vocês. Tapete vermelho. Eu acho que o interior, como todos os outros setores, no próprio turismo, ele ainda precisa mais da capacitação para esses novos empreendedores que estão surgindo, tanto no turismo como nas outras áreas. Eu acho que eles precisam para eles serem fortes, eles precisam mais ainda dar a importância a vocês que tem que ser dada, mas com certeza é um papel fundamental e eu digo assim, de protagonista. De um tempo para cá, né, nós deixamos de ser só contadores, ou os antigos que chamavam a gente de guarda-livros, para ser parceiros, né? Pois é. Então hoje nós estamos lado a lado, né, do empresário. Estratégico. Exatamente. A consultoria é fundamental hoje no trabalho do empresário contábil. Na verdade, é uma consultoria. Porque há um tempo atrás, não para vocês, mas para quem, na nossa ignorância no bom sentido, a gente achava que o contador é aquele que tinha que botar o balancete lá, né? Fazer o equilíbrio, né? E é muito, muito, muito mais. E eu costumo até dizer assim como os empresários e empreendedores, vocês são os verdadeiros heróis. Porque eu que sou advogada sei o quanto de lei, o quanto complexo é e que muda toda hora, e que tem um detalhe toda hora, uma novidade, um inciso. Então, heróis. É verdade. Obrigada. Olha aqui, ó. Eu quase que eu vim hoje de Mulher Maravilha. Com a sua capa. Pois é. Mas aí ainda esperar um pouquinho. O Mansur também quer fazer mais uma pergunta, né? Bem básica. A nossa área tributária, né? Que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem a maior alíquota do Brasil, né? O ICMS, né? Queria saber o que você acha disso e como que você pensa que nós podemos mudar isso, né? Porque isso também afasta o empreendedorismo do estado do Rio de Janeiro, né? Porque como que nós trazemos empresa para dentro do estado se temos a maior alíquota? Então, o que a gente vai poder fazer nesse sentido, melhorar por empreendedorismo nesse estado? Meu papel ali com relação ao ICMS é sempre de brigar, né? Quando a gente tem uma lei que aumenta ou complica para um lado e tal, a gente está sempre ali tentando emendar ou embarrear. Mas eu acho o seguinte, e lá o meu gabinete ele virou meio um gabinete dos empreendedores, né? Porque eles vão lá chorar as pitangas. Outro dia eu atendi, quase o ano passado inteiro eu acompanhei uma empresa de produtos médicos que estava às beiras de ir para o Espírito Santo. Né, pela questão exatamente isso que acontece, a gente tem visto acontecer, né? Mas eu acho que há uma tendência, e aqui até eu nunca falo que eu não tenho certeza, porque eu não sei se isso já virou lei, já virou regras, virou norma, mas da Cefaz agora, que são todos os conselhos de todas as secretarias, né, de fazenda de todos os estados, a tendência é em 10 anos as regiões terem
a obrigatoriedade de adotar o mesmo índice para determinada mesma região. Alíquota, né? Mesma alíquota, desculpa. Vocês são mais técnicos. ajudando. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante, porque, por exemplo, no caso dessa empresa, agora já não adiantaria ir, né? Já não adiantaria mudar. Mas essa questão é a nossa questão eterna, né? Eu não vou dizer que... É uma complexidade eterna, né? É uma complexidade eterna, a gente realmente não é competitivo. Acho que lá atrás, muitos deputados federais não lutaram por isso. E o momento agora também é um momento complicado, né? O momento agora... Então, eu não gosto de dizer que isso vai ser de fácil solução. Vocês sabem que não é, né? Mas pelo menos vocês têm ali uma deputada que vai sempre brigar para a gente não ficar no prejuízo. Não é de fácil solução, mas a gente tem que ter esse olhar, né? Porque a competitividade entre os estados depende disso, né? A gente, evidente, sabe que o estado depende da sua receita para fazer seus investimentos, mas tem que ter esse olhar. Eu acho que todo governo tem que ter esse olhar. Na verdade, tirar tributo para aumentar o investimento no empreendedorismo, atrair mais empreendedores, né? Então, acho que isso é uma pauta importante para nós. Com certeza. Isso é verdade. Ainda temos aí um longo caminho pela frente, muitas brigas, mas quem sabe, né? Quando chegar mais daqui para frente, a gente consegue essa tão sonhada aí redução das alíquotas para poder o nosso estado do Rio de Janeiro ter um maior crescimento. Um dos que mais arrecada e fica pouquíssimo aqui para gente. Exato. Tem um equilíbrio, né? Equilíbrio das contas públicas, né? Isso. E falando agora assim, nós temos aqui, é tudo muito burocrático, né? Aqui a gente sempre esbarra na burocracia e nós também nos esbarramos muito, principalmente nós do setor contábil, com o excesso de obrigações acessórias que nós temos. É uma sopa de letrinhas que a gente vive no nosso dia a dia, né? Aí minha pergunta seria se dentro da sua proposta são duas ações, né? Se existe alguma ação com foco na desburocratização e em buscar a simplificação dessas obrigações acessórias que nós temos, que realmente nos deixa assim todos os meses aí de cabelos brancos, mais brancos ainda do que os que a gente já tem. Bom, todos, né? Eu ajo muito assim sob demanda. Então eu vou deixar essa pauta para vocês me aconselharem aqui para os próximos 4 anos todos os pontos que a gente pode fazer com relação a essas obrigações acessórias. Show de bola. Porque isso é muito importante, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente fica ali dentro. Eu nunca procurei deixar o meu mandato restrito ali àquela casa de leis, porque o que seria isso? Seria eu propor alguns projetos de lei nas minhas áreas, né? Economia criativa, turismo, ou analisar os projetos que chegam até a gente, né? Que também é um papel que a gente tem. Então, as pautas são dadas toda sexta-feira, tudo que vai ser votado na semana seguinte, a minha equipe estuda e a gente vota contra, a favor, ou propõe uma emenda. Isso que você está falando, isso que a Ilan falou, na desburocratização, quer dizer, impacta todas as atividades que você, né, falou. Que eu gosto. Você gosta, né? Então, ela é importante para todos os setores, né, a desburocratização, porque é o que agiliza e, assim, dá a nós, contadores ou empresário contábil, a condição de estar ali assessorando nos assuntos mais importantes da empresa, onde ele, né, pode agir melhor na sua atividade do que ficar cuidando da burocracia para o Estado. Exato. O Estado, que eu digo de uma maneira geral, o governo, né, que todos têm a sua burocracia, mas a gente, né, com essa nossa pauta na área contábil, CRC, né, as entidades contábeis de uma maneira geral, vem trabalhando para tentar conseguir que o governo entenda isso e nos ajude, né? E vocês estão lá na Casa Legislativa para isso, então, né? O que eu faço, por exemplo? Quer dizer, que não é propriamente uma ação de propor, mas é de não deixar acontecer. É toda vez que chega um projeto de lei para a gente analisar, a gente fala assim, nossa, mas agora vai ficar pior ainda, isso vai tornar mais difícil ainda a vida do empreendedor, ou esse tributo aqui, ou essa complexidade. Nossa, agora então ele vai ter que ainda ter mais essa certidão. Eu trabalho para tirar. Mais é uma exigência. Então tem aí o Código do Empreendedor, que a gente diminuiu o número de certidões, diminuiu o número, que é uma proposta minha, de um outro colega meu. Então a gente diminuiu o número de certidões, a gente diminuiu, por exemplo, um órgão não pode mais pedir a certidão que ele mesmo tem que fornecer.
Gente, mas liga aí o computador que vocês têm essa informação. Vai fazer o cidadão entregar aqui um negócio que é de vocês. Coisa antiga. Essa é uma realidade. E dentro dessas declarações acessórias, a gente perde muito tempo com isso, muito tempo mesmo. A gente poderia estar fazendo muitas outras coisas, assessorando muito mais o nosso cliente do que fazendo declarações para o município, para o estado, para a federação. E são muitas, não são uma só abrangendo tudo. Exato. Então a gente precisaria ter um foco nisso para diminuir cada vez mais essa quantidade absurda que nós temos de declarações acessórias e que na realidade fica na nossa responsabilidade, né? No nosso colo isso aí. E se a gente esquece deixa passar um prazo, a multa também é altíssima em cima disso. Nossa responsabilidade. Entendeu? Nós pagamos, né? Porque somos responsáveis por aquele setor. Outra coisa que eu trouxe também nesse Código do Empreendedor, que veio da Lei Federal de Liberdade Econômica, é a presunção de boa-fé. Quer dizer, presume-se que o que você está falando ali, no primeiro momento, é verdade. Se não for, depois você vê. É ter os fiscais mais parceiros do que... né? Ele tem que ser orientador e não... Indústria da multa, tem que ser um orientador. Exato. É isso, gente. Nada pode bloquear a vida daqueles que querem gerar emprego e renda. Em todo lugar no mundo, se parte do princípio da boa-fé. Exato. Né? Onde as coisas funcionam, se parte do princípio da boa-fé. Exatamente. Né? Até prova em contrário. Exatamente. Aí sim eu acho que depois você pode ter até uma multa maior. Lógico. Mas não várias multas até você abrir o... E você não... Tanto que já fiz... Desculpa te interromper lá, mas assim, tanto que já fizeram uma pesquisa de quem é informal, o medo deles é mais da complexidade do que propriamente do valor do tributo. Que sim, é alto, mas eles têm medo exatamente disso. Eu vou esquecer aquilo, vou ser multado. Eu vou estar ilegal. Então, não pode, né? E na realidade, uma dos grandes problemas ocasionados por essas declarações acessórias é que não é o empresário que é o responsável, né? Nós é que somos responsáveis, porque se a gente deixa de mandar uma declaração dessas pode até afundar um escritório contábil. Exato. Porque a carga de multa é tal, vai que você esquece de todos, ou você perde um prazo, por exemplo. Você pode achar que é um tal dia e ser um dia anterior. E essa palavra perder um prazo é que nem para os advogados. Por isso que essa lei que dá prioridade para vocês, que eu fui até muito incisiva. Não, mas que eu fui muito cobrada. Nossa, que prioridade, você uma deputada liberal, não sei o que. Eu falei assim, gente, mas olha só, eu sou advogada, o advogado tem prioridade. Por que o contador não vai ter? Tem um horário para essa prioridade, não é o dia inteiro de prioridade. E sim, eles chegam ali com a demanda de muitos clientes. E é isso, você perde um prazo, você deixa uma vírgula ali errada, você pode acabar com... somos nós, exatamente. Você acaba com o negócio, acabando com o negócio, você acaba com a vida, né? De um monte de gente. Porque tem os seus funcionários também. Isso que a Ilan falou aí, já vimos acontecer, né, Ilan? Sim. Aqui mesmo no estado, recorrer às entidades contábeis para ajudar o escritório com multa de 300 mil reais. Sabe o que é uma multa de 300 mil reais para o escritório contábil? Multa de CFIP, inclusive, que de repente de repente caíram no colo dos empresários contábeis, porque antes você mandava a informação para a Caixa e depois o federal, né, assumiu essa parte. E aí, de repente, você começa a receber multas de 5 anos atrás. Eles mudaram a regra. Mudaram, né, a regra do jogo e era para tudo. Ou assumiu. seja, eles assumiram esse ano, mas eles quiseram arrecadar de 5 anos para trás. E aí começou a cair multas e multas no nosso colo. E a gente ficou ensandecido, loucos, vai fechar. Do nada. O cara abre a coisa lá, tem 300 mil de multa para ele pagar. Tu imagina, para o empresário, o que é coisas também, essa mudança de regra no meio do jogo é uma coisa que atrapalha muito. Porque a gente não tem segurança jurídica nenhuma, né? Exatamente, então, exatamente. A gente não se torna competitivo. Muitas empresas de fora não querem investir aqui porque falam, gente, a gente não tem segurança, não sabe o que vai acontecer amanhã, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Eles não são daqui, quer dizer, tem que ter todo um departamento para... Né? Mas graças a Deus... Um monte de vocês lá. Pois é, e graças a Deus a gente conseguiu que essa
ação caísse. Então, e foi uma ação das entidades, né? Das entidades contábeis em conjunto, no Congresso Nacional, no Senado, né? Inclusive, mas isso levou anos, né? O veto. Tem mais de 4 anos nessa luta aí, né? Antes de vir para cá, eu estava conversando... 4 anos aqui no Brasil é até pouco. Vocês mandaram muito bem na luta. É complicado. É isso. Agora, acho que a gente está já chegando quase ao nosso final aqui desse bate-papo, e a Lígia tem uma pergunta aí muito boa para fazer, que eu estou curiosa, e eu acho que todo o público aqui também. Olha, com relação ao que eu gostaria de focar, ela até muito já se expressou, verdade. Que seriam os projetos. Mas eu vou fazer um pequeno enfoque ligado ao trabalhador. Porque o que acontece? O profissional da contabilidade, ele é um profissional liberal, como o advogado, né? Como um médico e etc. Aí são várias as profissões liberais. Mas a gente tem que entender que aqui no estado do Rio de Janeiro, há mais de 2 anos, não temos mais a lei do piso salarial. E para o próprio empresário, às vezes, se estabelecer, ele tem o interesse de saber qual é o piso salarial para cada categoria. Então, essa é uma das ajudas, porque são várias, que nós gostaríamos de que você... Sei que tem as comissões, né? Tem as comissões que estudam o piso e tal, mas a coisa não está saindo, tem mais de 2 anos. Né? E foi uma grande conquista para o estado do Rio de Janeiro, porque não são todos os estados que têm o piso salarial. Então, eu gostaria que você colocasse a pedido, vamos dizer... Então, não foi uma pergunta, foi um pedido dela, né? Dentro dos seus projetos, a lei do piso estadual aqui no Rio de Janeiro, que já tem, fica na Casa Civil, fica... de lá para cá, aprovou, depois foi considerada inconstitucional e uma série de coisas aí que vieram acontecendo, né? Então isso é muito importante, não só para o próprio trabalhador, porque ele vai ver que está dentro do que foi feito um estudo, e também para o empreendedor, para o empresário, que ele possa fazer o seu orçamento, né? Sabendo os cargos, que são vários os cargos, né? Isso pode aí vocês falarem todos os cargos. Então, por favor, insira, porque isso é uma aflição. O pessoal vive perguntando, e cadê o piso? Qual é o piso? Entendeu? Que é o mínimo, né? O piso é o mínimo. Entendi. Fica aí como uma pauta, mas eu tenho sempre o cuidado de não tornar isso um impedimento, um entrave para nenhuma profissão, para nenhuma ofício. Por quê? Porque às vezes você cria regras, pisos, detalhes, e aí acaba que, como aconteceu agora na enfermagem... Não, mas é uma outra história. Da enfermagem é lei estadual, que eu estou falando, lei federal. Que nós estamos falando de um piso que é o valor mínimo. Entendi. É um valor mínimo para que o empregado, o trabalhador... também entenda qual é o mínimo que o patrão está pagando dentro de um estudo. Porque isso é discutido, né? Então, lá na OAB tem, né, as pessoas que estudam essa matéria e que depois é encaminhado para a Assembleia, para ela analisar. Perfeito. Então, essa é a questão, não é essa outra questão de lei. Lei federal é para o trabalhador funcionário público. Sim. Perfeito. Nós estamos falando... Exato, Lígia. Tá? Eu acho que a Adriana já entendeu direitinho qual é o pedido. Em resumo, está aberto. Meu gabinete está sempre aberto. Lá. Verdade. Porque eu acho que, só complementando, não vou falar desse assunto específico, mas assim, a gente tem que ter a humildade de entender ali, como deputado, que são as demandas daquelas categorias ou daquelas regiões. Por exemplo, não sou eu que vou chegar em Santa Maria Madalena, que eu fiz uma lei, e dizer o que é importante para eles. Eles me pediram uma lei para tomar uma atitude através de uma lei que seria muito importante para a região. Então, a mesma coisa com vocês, contadores, né? Vocês, isso está atrapalhando, isso está, né? Está prejudicando a gente aí, meu gabinete... Tem uma sociedade aí na demanda, né? Tem que ter uma sociedade na demanda. A sociedade tem que ser ouvida. A gente tem que ouvir muito mais do que fazer. Porque lei tem demais, né, gente? Com certeza. Agora a gente tem que estar ali ajudando.
facilitando. E esse Adriana, piso que eu estou lhe falando, ele é discutido com a parte trabalhadora e também Técnica, né? com a parte empresarial. Ótimo. Verdade. Quando é feita a minuta que vá para ser estudado no Legislativo, tem muitas reuniões e discussões. Entendi. Né? Entendeu? Perfeito. Claro que Ela vai botar na pauta isso aí assim que Assim ela como as assumir o seu obrigações mandato, assim como estaremos- os pontos lá que você falou das Exato, obrigações acessórias. exato. A gente já está chegando aqui ao final, né, do nosso bate-papo mesmo. Vamos aqui agora abrir só o espaço para cada um aqui dar uma palavrinha de incentivo, né? Eu acho que é incentivo maior para você, que acredito eu sim na sua reeleição, eu acredito sim que as nossas propostas vão ser colocadas aí em pauta e vão ser um sucesso. Obrigada, Ilan. Muito obrigada. Mansur. Adriana, fiquei muito feliz de te conhecer melhor, né? A gente tem nos encontrado aí, nos encontramos aí em alguns lugares, né? E eu não sabia, foi até muito importante você esclarecer tudo isso aí ao nosso público, em função, né, de tão pouco tempo que você tem, tá com tantas ações aí. Então achei muito importante trazer esse conhecimento, a importância do podcast, né, essa ação que as entidades estão fazendo, traz esse conhecimento ao público, principalmente ao nosso público, então, e te desejar todo sucesso. Obrigada. Tá? Todo o nosso apoio aí, tá bom? Obrigada. Bem, eu só posso agradecer e falar assim que estou muito feliz e muito, vamos dizer assim, na expectativa de contarmos, né, com você. E tomara que você seja indicada para essa comissão lá na Alerj, na hora de discutir o projeto de lei. Mas, Lígia, fica certo de uma coisa. Mesmo quando eu não sou da comissão, eu posso participar e participo. Ok. Então, eu levo as demandas do mesmo jeito, com o mesmo empenho. Ok, Maravilha. obrigada, muito obrigada mesmo. E Bom para dia pra finalizar, né? Para finalizar, deixa só o teu recado aí para os nossos profissionais. Bom, gente, eu queria agradecer aqui essa oportunidade. Eu acho essa iniciativa de ouvir nós, deputados, e nós, candidatos, importantíssima, porque se a gente pede que a população vote com consciência, participe, não dê um cheque em branco para quem ela nem sabe, então o papel de vocês ao nos chamar para dar o nosso recado, para falar um pouco do nosso trabalho, é importantíssimo. Acho que dizer para a classe de vocês, eu acho que eu disse durante toda aqui a nossa entrevista, que eu estou aberta como eu sempre tive, você sabe disso, Ilan, desde o começo. Essa lei foi uma sugestão de vocês, a outra também foi uma sugestão de vocês, porque, como eu disse antes, eu não tenho que inventar a roda, eu tenho que ouvir. E é isso que eu vou continuar fazendo no meu próprio mandato, no meu próximo mandato, se vocês me ajudarem. Ouvir e realizar o que foi importante para a sociedade. Importante que você fale de novo nessas duas propostas. Eu vou até dizer aqui relembrar, direitinho, né? Com número e tal. Foi a lei Atendimento Preferencial nas Repartições e Concessionárias de Serviços Públicos, que é a lei 9.547 de 2022, quer dizer, começou em 2021, mas foi aprovado em 2022, virou lei em 2022. E a reforma do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda para a inclusão de representantes dos contadores, que é o projeto de lei 5.946, também de 2022. Isso é só o começo, gente, porque foram 20 meses de mandato. Então, se vocês virem as minhas redes sociais, se vocês derem uma olhada lá, vocês vão descobrir, chegar à conclusão que eu mereço mais 4 anos. É isso aí. Perfeito. Gratidão, viu? Obrigada por você vir aqui conversar com a gente, passar aí tudo que você já fez e tudo que você ainda pode fazer pela nossa classe. Muito obrigado. Obrigada, Lígia. Obrigada, Mansur. Gratidão. Gratidão a vocês também. Valeu. Obrigada. Obrigado, Adriana.